Boa noite, pessoal. Como na última aula eu enviei para vocês esse material, hoje eu estou enviando esse vídeo com o material que foi enviado na última segunda-feira da disciplina de Noções de Contabilidade, onde o tema é Balancei Scorecard. Como vocês já sabem, nós estamos procurando utilizar as melhores ferramentas para poder levar o conhecimento de forma online, de forma à distância para vocês. E hoje eu vou estar utilizando desta ferramenta, onde eu vou exibir os slides e vou explicando cada slide detalhado, até porque terá uma atividade relacionada a este material, que eu estarei encaminhando logo após esta videoaula explicativa. Então vamos direto para o assunto. A aula passada eu enviei aí para vocês esse assunto que trata sobre o planejamento estratégico, que é o monitoramento através de uma das ferramentas de gerenciamento, que é o Balancei Scorecard. No segundo slide, justamente já inicia com essa citação de Kaplan. Kaplan foi um dos criadores deste modelo, que é o desempenho balanceado, de uma forma de gerenciamento que vai auxiliar nas organizações e que hoje, desde o início da década de 90, desde que foi criado, as grandes empresas utilizam e ele causa um efeito muito grande no gerenciamento financeiro. Por isso que é um assunto que eu estou trabalhando com vocês, da parte de noções de contabilidade, porque ele vai impactar principalmente em uma das diretrizes dele, que é a estratégia financeira. Então, como ele cita aí, o que não é medido não pode ser gerenciado. E aí, no terceiro slide, vem resumindo algumas informações muito importantes sobre a eficiência das estratégias das empresas. E aí, no primeiro tópico, diz: menos de 10% das estratégias efetivamente formuladas são eficientemente executadas. Ou seja, se dentro de uma estratégia eu tenho 10% da eficiência delas, isso, traduzindo ao pé da letra, a gente poderia falar que muitas empresas, elas realizam muito bem os seus planejamentos, como eles montam as estratégias, porém, na hora do terceiro passo da própria definição da administração empresarial, como bem vocês sabem, já foi muito trabalhado isso em aula. Eu tenho que planejar, organizar para fazer a execução. O problema de muitas empresas hoje não é o planejamento. O planejamento se tem e um planejamento muito bem elaborado. O maior problema se encontra na execução. Então, quando cita aí dessa revista Fortune, essa passagem de menos de 10% das estratégias são realmente executáveis, significa que dentro de um planejamento muito bom que todas as empresas tenham, o que está sendo falho, o que está pecando é na execução. Porque se na execução eu estou falhando, eu posso ter o melhor gerenciamento, eu posso ter o melhor planejamento, eu posso ter a melhor mensuração em números. Mas se na execução está sendo falha, está apresentando falha, significa que os resultados, os indicadores de desempenhos não serão atendidos aos números solicitados. E aí eu venho para o quarto slide, onde forma o seguinte, esse aqui. O Balancei Scorecard, ou painel de desempenho balanceado, é um modelo de gestão. Então, ele pode ser utilizado como uma ferramenta ou modelo de gestão utilizado pelas organizações, onde se traduz a estratégia em ações operacionais que direcionam o comportamento e o desempenho. Por que é direcionado ao comportamento e o desempenho? Porque o Balancei Scorecard, sendo uma ferramenta de gestão, ela vai trabalhar com 4 tópicos fundamentais, que veremos mais à frente. Então, ele precisa ter uma visão estratégia, onde ele vai precisar motivar a equipe, fazer com que isso se torne uma cultura da organização, e é muito importante também ter a compreensão que o Balancei Scorecard é quem vai, de certa forma, interferir nos resultados, sejam eles financeiro, seja ele na ferramenta estratégia de implementação de novas estruturas, novos processos e novas políticas, como também no desempenho dos colaboradores,
que o desempenho, querendo ou não, se traduz também em ganhos financeiros, em resultados. E aí, no contexto que é apresentado no slide, o BSC, a sigla de Balanced Scorecard, traduz a visão e a estratégia da organização em um contexto abrangente de medidas de desempenhos. O SI Soluções Internas. O Balanced Scorecard foi desenvolvido no início da década de 90 para resolver problemas de mensuração das estratégias e ações. Trabalhando-se com a palavra de mensurações, o que seria mensurar? Mensurar resultados, mensurar números, mensurar indicadores. Quando se mensura, é feita uma análise dos valores ou um comparativo relacionados a períodos também, onde são mensurados resultados, onde são traduzidos de forma onde eu comparo, um exemplo, um período de um ano, estamos no mês de março, a empresa quer mensurar as vendas ou como está o desempenho das vendas relacionado ao ano passado. É feita essa comparação e se mensura esses valores de forma estratégica. Vou querer desempenhar agora, traçar novas metas para este ano. Então, se utiliza 2 comparativos para poder desenvolver essa mensuração e essa estratégia nova. Então, como citado aí, ele foi criado na década de 90 para mensurar estratégias. Os indicadores financeiros se mostraram incapazes de refletir as atividades criadoras de valor relacionadas com os ativos intangíveis da organização. Então, o que seriam esses valores, esses ativos intangíveis? Coisas que não podem ser observadas, tocadas, mas que são sim mensuradas e que eu posso mensurar traduzindo para os resultados. Exemplo, habilidade dos colaboradores, habilidade do meu público interno, competência, motivação dos meus colaboradores, como é feito o relacionamento entre empresa e cliente, a fidelidade dos meus clientes, dos meus fornecedores, como a empresa está se comportando em relação à inovação de produtos, inovação de serviços, inovação de novas práticas, de acordo com realidades que às vezes o mercado pede. Como é que a empresa ela está se preocupando ou fazendo com que a marca dela, a imagem dela seja fortificada? E aí abrange de uma forma interna e externa, observando também outras esferas, que é aí onde entra o micro e o macroambiente. Quando se trata aí de esfera política, regulamentariais e sociais, eu estou traçando também não só uma observação interna da minha empresa, mas como a empresa se comporta externamente com o meio social, com o seu macroambiente. E aí eu tenho o que seria o Balanced Scorecard. De forma mais abrangente, os indicadores de desempenho são instrumentos utilizados para a medição dos resultados, dos esforços em relação ao atingimento dos objetivos perseguidos. O termo balanceados faz referência ao fato de estratégias estar balanceada. São importantes os objetivos financeiros e os objetivos dos clientes, da sociedade, das várias áreas da empresa e dos colaboradores em geral. É a sinergia necessária para que a organização possa executar sua missão com sucesso. Nada mais do que a integração. Quando se trata aí na sinergia necessária, eu estou traduzindo que a minha empresa precisa estar com todos os departamentos de forma sinérgica trabalhando. Ou seja, eu preciso ter a integração desses setores, onde eu não somente posso me preocupar com o setor financeiro, porque não é somente o setor financeiro que pode, de certa forma, impedir com que a minha empresa economicamente se torne mais favorável. O tipo de produto e serviço que eu ofereça interfira na economia ou na forma financeira que a empresa vai crescer ou não daqui para frente. Ela pode interferir também essa sinergia se os departamentos não estiverem integrados na forma como os meus colaboradores internamente se relacionam e como a minha empresa também se relaciona com a sociedade.
Eu tenho também como mensurar se a minha empresa ela está se desenvolvendo tecnologicamente. Até porque, mesmo eu sendo ou não uma empresa focada em redes sociais, em tecnologia, eu tenho que entender que eu preciso estar num processo de perspectiva de aprendizagem e renovação a todo momento. E isso são impactos que fortalecem tanto a empresa, como fortalece também a rivalidade entre concorrentes. E aí, passando, eu tenho neste slide aqui, que tem esse ciclo de setores. Se vocês observarem, primeiro, o que é que deve ser observado nesta perspectiva do Balanceio Scorecard? Eu tenho aí as 4 principais perspectivas desta ferramenta gerencial, onde a primeira coisa que eu peço para vocês é que vocês olhem ao centro deste ciclo. Qual é o termo ou são os termos que estão citados aí? Visão e estratégia. O que está no foco deste ciclo é justamente isso. A visão da minha empresa. A visão, ela vem justamente daquele processo de identidade organizacional que toda empresa tem que construir desde o seu primeiro passo, que é a missão, visão e valores. Então, essa visão é justamente onde a minha empresa pretende chegar, em quanto tempo ela pretende alcançar isso, como ela pretende alcançar isso. Então, é a visão e estratégia da empresa. E quais serão as estratégias? E se eu vou ter que direcionar estratégias, eu vou ter que ter perspectivas, eu vou ter que ter um foco, uma visão para estabelecer como empresa. Que visão são essas? Toda empresa, ela se preocupa, claro, com o crescimento financeiro para sobreviver no mercado, para ter sucesso financeiro. Então, como vocês podem observar, aqui neste tópico financeiro, informa o seguinte: para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Então, isto é uma indagação no aspecto financeiro, que é a estrutura inicial do Balanceio Scorecard, porque justamente foca. Eu, como empresa, eu tenho uma visão de crescer 10, 20, 30% daqui até 2021, ou de me tornar a maior empresa no segmento tal, e aí vai depender de cada empresa. Então, se eu tenho uma visão e uma estratégia, eu tenho que saber como é que eu vou dever me comportar com os meus investidores. Porque o crescimento financeiro da empresa não somente se dá pela compra, pela alta demanda do público externo, que é o cliente e o consumidor final, mas também pelas perspectivas, direcionamento, diretrizes, decisões, tomadas de decisões e principalmente das ações gerenciais de quem realmente investe na empresa. E aí trata-se de sócios, de proprietários, de investidores. Então, o crescimento financeiro da minha empresa também está relacionado ao que se está se investindo nela. Quanto mais se investe no negócio, a tendência, dependendo da visão e da estratégia estabelecida, é que ela cresça, é que se tenha um retorno daquele investimento. Claro, se investir de forma correta, de forma planejada, de forma organizada e que a execução seja feita de forma controlada, para poder ser monitorado e o mercado, com certeza, dependendo da situação do mercado, mas o negócio tende a crescer. Passando da perspectiva financeira, podemos observar os processos internos do negócio. E esses processos internos do negócio está enfatizando justamente para satisfazer os clientes em quais processos devemos nos sobressair. E quando eu falo em processos internos, eu também tenho que exigir como empresa uma revisão dos serviços aos clientes. Eu posso fazer uma simples auditoria interna dos procedimentos, muitas vezes sem precisar até contratar uma empresa de fora para fazer essa consultoria, essa auditoria. Mas observar se a minha empresa existe uma padronização, se a minha empresa existe um modelo de trabalho, de gestão, de gerenciamento, de processos e principalmente processos internos, atividades internas, estão sendo cumpridos? O passo a passo do que se tem que ser feito está sendo cumprido diariamente? Então, esta auditoria é um processo de monitoramento, é um processo onde eu vou
poder levar um desenho ou um redesenho, muitas vezes, dos processos internos da empresa, caso eles não estejam acontecendo da forma como deveriam, porque eu vou estar fazendo um acompanhamento diário. Depois dos processos internos, é observado o aprendizado e crescimento. Para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir. Eu não posso exigir somente que o meu colaborador dê o seu melhor, ofereça o seu melhor, se eu, como empresa, não estou preocupado com o aprendizado e o crescimento dele. Até porque muitas empresas, elas não têm a preocupação com o aprendizado e crescimento. Mas com a tendência e às vezes com o investimento dos concorrentes, ela começa a exigir dela própria e começa a efetuar mudanças na cultura organizacional. O que seria essa mudança na cultura organizacional? Se eu estou sofrendo o impacto da minha rivalidade, do meu concorrente, em relação às perspectivas de valor, porque o meu concorrente está investindo em treinamento, o meu concorrente investe numa qualidade do atendimento, numa qualidade dos processos, numa qualidade de controle gerencial maior, numa qualidade de administração financeira maior, significa que o meu concorrente vai estar crescendo e vai estar inovando e vai estar investindo e eu preciso acompanhar ou passar dele. Então, muitas vezes, essa cultura organizacional ela pode ser modificada, principalmente para a empresa que está aberta a aprender e a crescer. Não somente pensar no crescimento financeiro, mas pensar que eu preciso também investir no meu capital humano. E aí eu venho para o cliente, não sendo o menos insignificante, o menos significante, pelo contrário, ele se encontra aqui nesta finalização do ciclo, até porque é um ciclo contínuo, como vocês podem observar, não se tem um fim, nem começo, nem meio e fim. Na verdade, eu citei o financeiro, passando pelos processos internos, a aprendizagem finalizando no cliente, porque, querendo ou não, muitas empresas elas precisam do fator financeiro para iniciar, que é o investimento, capital inicial, capital de giro, e eu tenho aqui os clientes. E aí eu, como empresa, na perspectiva das ameaças, ou na perspectiva da ferramenta do Balanceio Scorecard, eu preciso fazer a seguinte pergunta. Para alcançar a nossa visão, que é o que está lá, está no centro, eu tenho que ter estratégias. Como devemos ser vistos pelos nossos clientes? E isso pode impactar diretamente. Eu posso ser uma empresa que me preocupo só com o aspecto financeiro, com os aspectos dos processos internos do negócio, invisto até em aprendizado e crescimento da minha equipe, possuo uma visão e uma estratégia muito crescente para o meu tipo de negócio, porém, eu não tenho foco nenhum no meu cliente. O meu cliente, que é o fator principal para que tudo aconteça, muitas vezes está sendo deixado de lado. A empresa também não só pode ter uma preocupação somente interna e se preocupar com que tudo na parte operacional esteja acontecendo e acontecendo bem e deixando de lado a satisfação do cliente. E aqui eu tenho de forma mais detalhada essas questões que eu expliquei para vocês. A questão financeira. Eu tenho aqui um exemplo, o ROCE, R-O-C-E, retorno sobre o capital empregado. Eu só vou poder mensurar os aspectos da minha perspectiva financeira através da rentabilidade. E a rentabilidade será o retorno, principalmente financeiro, que eu, como empresa, terei. Então, se eu vou analisar todos os indicadores do último semestre, dos últimos 3 meses, ou às vezes numa progressão anual, eu tenho que observar se o meu retorno sobre o capital que eu empreguei, se existiu lucro, se existiu realmente um retorno financeiro. Eu investi um valor X de capital, o capital empregado, e qual foi o retorno que eu tive em cima deste capital empregado. Se foi o mesmo valor, se foi um valor inferior, se foi um valor que ultrapassou e a porcentagem mensurada desse valor. Então, essa perspectiva financeira ela vai trabalhar nada mais, nada menos do que a rentabilidade, o retorno. Mercado relacionado aos processos, a aprendizagem também e a parte dos processos internos. Então, eu tenho aí mercado lógico, lealdade dos clientes pela pontualidade da entrega.
Eu tenho que saber também como está acontecendo essa logística da minha empresa, como estão acontecendo esses serviços, e aí onde eu tenho a taxa de pontualidade, eu tenho como saber quantos clientes eu atendi no mês de março que passou. Quantos clientes foram atendidos? Quantos destes clientes atendidos foram feitos entregas? E eu vou ter lá um valor X, às vezes vão ser todos. E de quantos desses clientes eu não sofri nenhuma observação, nenhuma reclamação e todas as entregas foram realizadas no prazo? E aí eu vou ter uma taxa, uma porcentagem de pontualidade. E aí vocês podem perguntar, mas do que isso interfere? Até porque esse mercado logístico, essa logística, essa lógica de mercado não está inserido, certo? De forma direta no Balancei Scorecard, mas ele está sim. Ele faz parte dos processos internos da empresa. Não deixando de lembrar que uma empresa, por melhor que ela funcione, por melhor que seja o atendimento, o que também vai favorecer muito no aspecto da imagem, da demanda, do retorno do cliente, é o prazo de atendimento, de entrega. Não adianta eu realizar a melhor venda, oferecer o melhor serviço, dar as melhores vantagens, se eu vou deixar o meu cliente esperando o produto chegar na casa dele. Eu não vou trabalhar atendendo o prazo de entrega. E aí eu tenho processos internos, onde é observado a qualidade do processo. Primeiro, quais são os processos internos que vão ser avaliados? Vai ser avaliado o setor de contabilidade? Então, como está sendo feita a qualidade desses processos? Quais são as atividades do setor contábil da empresa? Quantas pessoas trabalham nesse setor? Qual é o dia a dia? Como é traçado essas atividades? Como é que é feito esse ciclo de processo? Então, observando a qualidade do processo, dividido pelos ciclos de processos, eu vou trabalhar aí com uma coisa que é intangível, mas é algo que é sim mensurado e traduzido no resultado e nos números da empresa, que é o tempo de parada, de setup. Onde é que eu vou estar finalizando essas atividades? E isso tem muito a ver também com atender ao prazo de finalização dos processos. Até porque uma empresa, ela se trabalha geralmente com o mês fechado. E nem sempre o mês para uma empresa, ele inicia no dia 1 e acaba no dia 30. Às vezes o mês de uma empresa, ele inicia no dia 20 do mês. Um exemplo, dia 20 do mês de março, começou a se observar e se trabalhar o Balancei Scorecard de uma empresa. E vai até o dia 20 do outro mês. Então, se fecha um mês, não necessariamente no último dia do mês. E aí eu tenho, claro, aprendizado e crescimento, que eu tenho como observar isso em números através da capacidade dos meus funcionários. E isso, o número principal dentro do processo de Balancei Scorecard é a porcentagem relacionada à quantidade de funcionários que eu tenho ativos na empresa e a quantidade de funcionários que foram treinados dentro destes números de colaboradores. Quantos colaboradores? Se eu tenho 100 funcionários de uma empresa, quantos destes 100, num período que vai ser analisado, foram treinados, foram capacitados, foram investidos em conhecimento? E aí, mais uma vez, as perspectivas do Balancei Scorecard. Financeira é a estratégia de crescimento, a rentabilidade e o risco sob a perspectiva do acionista. Cliente, estratégia de criação de valor e diferenciação sob perspectiva do cliente. Processos de negócios internos, prioridades estratégicas de vários processos de negócios que criam satisfação para clientes e acionistas. E o aprendizado e crescimento é a prioridade para a criação de clima propício a mudanças organizacional, à inovação e ao crescimento. E aí eu tenho vários modelos que eu enviei para vocês de tudo que vai ser observado nessas estratégias de perspectivas, seja elas financeiras, de cliente, interna e aprendizado. E eu tenho aí a setinha, no caso de baixo para cima. Quando eu desenvolvo aprendizado e crescimento, eu estou desenvolvendo pessoas. Pessoas essas que trabalham nos processos internos da minha empresa e que não deixam de ser meus clientes. Então, desenvolvendo as pessoas para construir competências e obter excelências nos processos internos.
visando atender às necessidades dos meus clientes. Lembrando que o colaborador interno também é o meu cliente, e aí eu vou atingir e agregar valor e sucesso financeiro. Este outro slide aqui traduz também muito disso que eu falei para vocês, as ações, quais são as iniciativas, a importância da empresa também se trabalhar com metas, porque se eu tenho uma visão e estratégia, eu preciso traduzi-las em objetivos e estratégias que eu vou estar alcançando esses objetivos. Eu preciso fazer um monitoramento dos indicadores, porque para eu fazer aqui um monitoramento dos indicadores, primeiro eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que estar alcançando esses objetivos, no caso essa estratégia está sendo bem desempenhada, para daí eu gerar uma rentabilidade, eu tenho um retorno financeiro principalmente, onde serão observados esses indicadores. Esses indicadores estão fazendo com que a minha empresa cresça e aí a importância das metas, a análise anual, a análise trimestral, semestral. Nunca uma empresa ela pode nem deve querer ter a mesma rentabilidade de um ano passado. Eu não tenho como esperar uma perspectiva de crescimento se em março de 2019 foi vendido um valor X, atingir o mesmo objetivo um ano depois, ou um objetivo inferior. Com certeza, a empresa ela não vai estar alavancando iniciativas, muito menos ações de crescimento. E aqui eu tenho um diagrama das relações de causa e efeito entre os objetivos e estratégias. Esse tópico aqui do diagrama de causa e efeito, eu vou deixar ele em stand-by, gente, para vocês, porque eu preciso também mensurar uma ferramenta da gestão da qualidade, que se chama gráfico de causa e efeito, uma das ferramentas utilizadas, onde eu também posso chamar de espinha de peixe, acredito que já citei em sala de aula para vocês, e vocês provavelmente deram e trabalharam na disciplina de gestão da qualidade. E esta ferramenta, ela interfere sim de forma estratégica, não só na otimização e eficiência da administração como um todo, mas no reflexo principal, que é a rentabilidade nesse aspecto financeiro. Então, eu vou citar mais ainda este gráficozinho aqui, quando eu trabalhar com vocês um pouquinho também da ferramenta diagrama de causa e efeito. E aqui neste próximo, deixa eu voltar. Acho que eu passei um pouquinho demais, pronto. Neste daqui, eu tenho essas relações de causa e efeito em cada estratégia e em cada perspectiva. Um exemplo aqui, nessa visão e estratégia da perspectiva financeira da empresa. Se formos bem-sucedidos, como cuidaremos de nossos acionistas? E aí eu preciso ter objetivos para poder saber como eu vou cuidar bem, como eu vou manter os acionistas, como eu vou manter os investimentos. Quais são os indicadores que eu tenho hoje para se trabalhar? Os números que são refletidos, na verdade os resultados são refletidos sim em números e nem sempre os resultados serão positivos. Quais são os ativos que hoje a minha empresa possui e quais são as iniciativas que estão sendo feitas relacionadas à perspectiva financeira, à perspectiva do cliente, à perspectiva interna e principalmente ao aprendizado e crescimento da organização. E aí a gente tem aqui uma arquitetura do programa de medição do Balancei Scorecard, como são feitas essas definições dos objetivos estratégicos, a escolha dos indicadores e a elaboração do plano de implementação. E eu tenho aqui um exemplo dessa implementação relacionado a uma empresa que inicialmente pretende estar implantando esse objetivo relacionado ao Balancei Scorecard. Como eu falei para vocês, primeiro foco, eu preciso compreender qual é a visão da minha empresa. Assim como ela tem uma missão, assim como ela vai ter que ter valores, muitas vezes ainda nem definidos em termos, em frases, às vezes nem se encontra em nenhum informativo da empresa, mas na mente dos acionistas, na mente dos investidores, na mente dos proprietários, seja um MEI, um microempreendedor individual, ou seja, um empresário que já começa com uma empresa de grande porte ou médio porte, ele precisa traduzir para ele qual é a visão da empresa dele, onde ele pretende chegar, em um prazo que ele pretende chegar.
E daí ele começa a observar como está sendo feita essa comunicação da visão da empresa, que de certa forma é traduzida pela pessoa dele, pela execução da hierarquia dele e das outras pessoas envolvidas no processo gerencial da empresa, quem ocupa os cargos de gestão, e como é feito essa comunicação e como está sendo passado isso para a organização. Porque muitas vezes a empresa quer crescer, mas ela não traduz isso de uma forma clara para os seus funcionários. Como iremos crescer? O que está sendo feito para este crescimento? E aí entra a questão do planejamento do negócio, onde o planejamento do negócio, além de se preocupar com as questões das perspectivas financeiras, do cliente, dos processos internos, eu, mais uma vez, vou tocar na tecla fundamental para uma organização, seja ela com um dia, seja ela com 10 anos ou mais, isso não vai interferir o tempo, mas sim a mente empreendedora de quem está envolvido na empresa, é justamente a aprendizagem e a renovação. Porque eu posso me inovar aprendendo, eu posso me renovar aprendendo. E isso vai ser muito importante, ouvir as pessoas que trabalham na minha empresa. Eu preciso representar o posicionamento e ouvir também o posicionamento das pessoas que trabalham na organização. E muitas empresas, por deixar de ouvir, deixar de engajar, deixar de fazer momentos de interação, terminam perdendo talentos. Terminam muitas vezes perdendo até o domínio de novas competências e novas pessoas que estão ali na organização e que podem colaborar com o crescimento. Pessoas que poderiam ser exigidas e serem trabalhadas para desenvolver um perfil de liderança e introduzir novos líderes no posicionamento, nas atitudes e principalmente desenvolvimento. Às vezes eu tenho dentro da empresa um funcionário que trabalha em uma área onde ele possui desenvolvimento tecnológico ou desenvolvimento tecnológico estratégico, onde muitas vezes eu desconheço, porque na verdade eu não conheço os meus colaboradores. Eu não dou feedback. Eu nunca parei para fazer uma reunião e ouvir o feedback do meu colaborador, como também passar feedback da atuação, das competências, das habilidades que ele vem desenvolvendo no dia a dia do trabalho. E aí mais à frente eu vou seguir com alguns exemplos de Balancei Scorecard. Esses aqui foram exemplos somente para simplificar mais ou menos como algumas empresas podem trabalhar. Vai muito da política, da cultura da empresa, mas tanto eu posso mensurar como esse exemplo aqui, exemplo de monitoramento. Esse PV1, PV2, PV3, eu quis me referir a ponto de venda. Uma empresa que trabalha com seus produtos e ela possui pontos de vendas. E ela vai ter indicadores também, que é o volume de vendas ou do faturamento que ela vem tendo. Então, nesse exemplo aqui, eu estou trabalhando com 3 pontos de venda e é analisado primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre e quarto semestre. Então, eu faço aqui uma análise, na verdade. Se eu estou analisando os 4 últimos semestres, subtende-se que eu estou fazendo análise de 2 anos. Então, se eu estou fazendo análise de 2 anos, eu estou observando o total que foi desempenhado nestes 2 anos e qual é a meta que eu alcancei ou que eu pretendo alcançar. Um exemplo, se você pegar aqui um exemplo do PV1, eu vou seguindo. Primeiro semestre, 1.042, vamos supor que sejam itens vendidos. Às vezes podem ser itens de categoria, se uma empresa trabalha com vários segmentos. No segundo semestre, daquele mesmo ano, se vendeu 1.000. Vamos trabalhar com o primeiro semestre de 2018, vendeu 1.042 e o segundo semestre de 2018 venderam-se 1.000 unidades dos mesmos produtos observados. Terceiro semestre, que seria o primeiro de 2019, se vendeu 1.300 itens destes mesmos analisados, então observa-se que teve um crescimento aí de em torno de 258 em relação ao primeiro semestre e de 300 em relação ao segundo semestre do ano analisado. E eu tenho o semestre 4, que seria o segundo semestre de 2019, onde se observa uma queda grande nas vendas. E aí tem que ser feita a análise. Por que caiu?
Por que de 1.300 do primeiro semestre se foi para 900? E é observado se o produto que está sendo analisado, ele atende a uma demanda específica do ano, ele sofreu algum desajuste nas vendas por algum efeito natural, alguma coisa que impactou, e aí a gente pode utilizar até um exemplo diante dessa pandemia do coronavírus. Com certeza o quadro de muitas empresas vai ser gritante a diferença de o último semestre de 2019 para os primeiros 3 meses de 2020. E aí a gente tem um total, 4.242 itens que foram vendidos, porém a meta que se exigia era 4.170. Então, provavelmente esses meses em que a empresa desenvolveu um desempenho melhor, de 1.042 e 1.300, vamos levar em consideração que seria 1.000, aí a meta mensal, ou meta do trimestre, teve um crescimento. E aí ela conseguiu ultrapassar um pouquinho de unidades aí que contribuiu para este faturamento. E aí vai sendo observado através de gráfico tanto o resultado previsto como o resultado realizado, tá certo? Então, vamos passar aqui. Eu tenho aqui um outro exemplo do Balancei Scorecard, que é mapa estratégico. Eu posso fazer o Balancei Scorecard através de colunas, através de evolução por gráficos, através de um organograma, porém que eu trabalho com essas quatro perspectivas, que vai ser sempre o financeiro, o cliente, os processos internos e o aprendizado e inovação. Então, como vocês observam nesse gráfico aqui da Gerdau, eles, dentro das perspectivas financeiras, eles trabalham com relevâncias no mercado, o que é que se tornou relevante no mercado para eles, que tipo de produtos foi relevante, que tipo de investimento foi muito relevante de acordo com o período analisado, competitividade dos negócios, e aí entram os concorrentes, quais foram os players em todos os segmentos, o que é que realmente deu o boom de venda, o boom de negociação, o que é que atingiu realmente a eficiência do negócio naquele período, que se destacou, e, claro, garantir uma solidez financeira. Para garantir uma solidez financeira, claro que os outros aspectos não podem ser deixados de lado, e eu tenho aí a perspectiva do cliente. Qual foi o melhor produto que atendeu à qualidade de satisfação do meu cliente? Quais foram os produtos que promoveram uma diferenciação de mercado, uma aceitação melhor ou uma rejeição também? Que produtos foram diferenciados nesse momento, seja na demanda ou seja a demanda que aumentou, a demanda que caiu? Quais os produtos ou serviço que melhor se tornou um custo para o meu cliente? Qual foi o produto ou serviço que gerou um custo maior para o cliente, mas mesmo assim ele não deixou de consumir? Ou foi refletido no resultado, na rentabilidade, que os clientes deixaram de consumir tal produto ou tal serviço porque impactou no custo para ele? E como foi feita essa agilidade? E aí lembra naquele slide que eu citei a lógica do mercado, a logística, a questão da entrega? E é justamente isso, não somente a entrega na casa do cliente, mas a agilidade de um atendimento. Eu posso fazer um atendimento rápido e muito eficaz. Como eu posso fazer um atendimento que vai durar um dia para o cliente e ele não ser eficaz? Eu deixar o cliente com dúvidas. E eu tenho aí a perspectiva interna, que vai ser a questão da inovação desses processos do negócio, o desenvolvimento sustentável. Claro, toda empresa hoje é necessário ter essa preocupação com gestão empresarial sustentável, assunto de aulas passadas, de outras disciplinas. Oferecer aos clientes soluções diferenciadas de produtos e serviços e ter uma gestão eficaz de projetos de investimento e dos processos de fusões e aquisições. Essa gestão de projetos não somente analisar a rentabilidade do capital investido e do retorno disso, mas já traçar estratégias futuras para novos processos de fusões, seja com novos parceiros, com novas empresas, com novos clientes, como também novas aquisições. Porque uma empresa que cresce, ela está o tempo todo adquirindo, seja implementações, seja mão de obra, seja novas parcerias, novos serviços, sejam novos fornecedores, novos equipamentos, ela está em aquisição constante.
para se melhorar e aumentar, ampliar o negócio. E claro, aqui a perspectiva no aprendizado e na inovação, que é ter equipes de alto desempenho, atingir 0 acidentes, torna-se algo bem difícil, bem desafiador, mas não impossível. Mas quanto mais eu, como empresa, me preocupar em reduzir os acidentes, isso se torna algo muito importante para a empresa. E garantir excelência em gestão operacional e estratégica, também tudo isso focado no capital humano, e consolidar e disseminar a cultura empresarial. E aí entra a questão do capital organizacional. Da mesma forma que eu tenho o capital humano, eu tenho o capital organizacional. E o PET, que vai ser justamente esse capital de informação, é a participação dos investimentos relacionados à tecnologia, relacionados à inovação, que eu vou estar proporcionando para os meus colaboradores. E aqui, gente, no final eu deixei algumas dicas de livros, caso vocês tenham interesse de pesquisar o assunto do Balancei Scorecard, livros desde 1996 até 2005, as edições mais atualizadas, e agradecer a atenção de vocês para esta nossa aula relacionado ao assunto de Balancei Scorecard. Como vocês já sabem, todo o material já se encontra para vocês, tanto disponível no nosso Google Sala de Aula, como também foi encaminhado por e-mail e para o grupo da sala. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Se caso vocês tenham alguma dúvida em uma das perspectivas, em como traçar o Balancei Scorecard ou qualquer tópico da atividade que eu estarei direcionando para vocês, é só falar. E eu estou aqui disponível para todos vocês. Uma ótima noite e até a próxima aula.